vocês estão ao vivo. Boa tarde. Vamos iniciar mais uma atividade aqui do nosso 23º Enatesp Online, agora com o almoço com a Coordenadora Nacional de Saúde Bucal. Lembro aos participantes do evento que quem quiser fazer alguma pergunta, que encaminhe lá pelo chat. Elas vão ser agrupadas, sintetizadas, para que elas sejam respondidas em bloco. Se por um acaso alguma das perguntas a gente não conseguir responder durante a apresentação, elas serão enviadas posteriormente pelo e-mail da Abraço. Eu queria apresentar aqui na mesa, a gente tem a Doralice Severo da Cruz, ela é presidente do 23º Enatesp Online, que é o Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico, e presidente da Abraço. A gente tem aqui conosco também a Caroline Martins José dos Santos, coordenadora geral de saúde bucal. Vou passar a palavra aqui para a Dora, para que ela comece a conversa aí no nosso almoço com a Caroline. Obrigada, Fausto. Amigão aqui, sempre no suporte do Enatesp. Tem sido uma peça fundamental para a nossa organização. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui hoje com a Caroline Martins, a nossa coordenadora geral de saúde bucal. Carol, eu gostaria imensamente de agradecer a você por você poder ter vindo, né, ficar aqui nesse almoço conosco, nesse horário de almoço conosco, que é uma oportunidade para as equipes, né, poderem assistir e tal, né? Talvez essa hora seja mais fácil para quem está trabalhando hoje, que possa ver você, né, ouvir o que você tem a dizer sobre a saúde bucal, né? A gente tem grandes expectativas, você sabe disso. A gente tem passado por períodos meio turbulentos, né, na saúde bucal, então é muito bom que você esteja aqui. Eu imagino que você saiba a importância, né, o que significa você estar no Enatesp hoje falando com as equipes. Nós temos mais de 700 inscritos, então tenho certeza que muitas pessoas estão interessadas naquilo que você tem a dizer. Muito obrigada, então, e a palavra é sua. Bom, boa tarde. Dora, muito obrigada pelo convite de participar aqui do 23º Enatesp. Agradecer também a participação de todos os inscritos, de todos que estão nos acompanhando também nesse horário de almoço, em que a gente tem a oportunidade de conversar sobre muitos dos desafios, atualizar alguns desses desafios, apresentar algumas das propostas que a gente vem trabalhando, e assim, é um espaço importantíssimo para a gente dialogar com quem é do serviço, com todos os cirurgiões dentistas, todos os técnicos, auxiliares de saúde bucal, para a gente também unir forças, unir esforços, para a gente melhorar a saúde bucal da população brasileira, para a gente melhorar o que a gente pratica, o que a gente faz no serviço, o que a gente faz na gestão, dos diversos lugares em que a gente contribui um pouco no aprimoramento da Política Nacional de Saúde Bucal. E aí eu vou colocar aqui um pouquinho a apresentação, tem muitas questões assim que eu já abordei em outros espaços, muitas questões que são novidades, que a gente vem trabalhando, e eu conto também com a participação de vocês todas no chat, justamente para a gente ir tendo também desse outro lado, e tendo da participação de vocês também, contribuições, subsídios para a gente discutir, para a gente melhorar tantas coisas que a gente faz aqui no âmbito da coordenação. Então, aqui esses são os desafios da Política Nacional de Saúde Bucal, nesse almoço, que a ideia é a gente abordar os desafios e também as intervenções para enfrentá-los. Pode passar. Bom, e eu começo falando um pouco onde a gente está aqui no âmbito do Ministério da Saúde, né? A gente, no ano passado, teve essa reforma administrativa do Ministério da Saúde, então a gente teve a mudança do organograma do Ministério, a gente teve a criação de uma Secretaria de Atenção Primária, a gente antes ficava vinculado à Secretaria de Atenção à Saúde, então a atenção primária, por mais que ela tenha sido trabalhada enquanto prioridade, acho que esse movimento de criação de uma secretaria foi bastante importante. A Coordenação Geral de Saúde Bucal ficou
ficou vinculada à Secretaria de Atenção Primária à Saúde, porque a gente sabe de toda a importância, todo o papel que a atenção primária tem na organização da rede, a gente sabe que é o carro-chefe da nossa Política Nacional de Saúde Bucal, e a gente mesmo dentro da Secretaria de Atenção Primária está sempre no esforço de dialogando e fazendo articulação com a Secretaria de Atenção Especializada, com a própria vigilância. Eu acabei de fazer agora o webinário para tratar do câncer de boca, a gente vem numa parceria com a Secretaria de Atenção Especializada, com o INCA, e eu acho que a gente só se fortaleceu com essa mudança do organograma hoje. A gente está aí no Departamento de Saúde da Família, na Secretaria de Atenção Primária, o secretário é o secretário Rafael, que assumiu esse ano, e a diretora é a Renata Maria, que está respondendo aí pelo Departamento de Saúde da Família. Pode passar? Aqui eu não vou passar por cada um desses resultados, mas assim, a gente traz à tona, né, o levantamento que a gente tem epidemiológico, que é feito de 10 em 10 anos, e que nos dá condições da gente olhar a evolução da situação de saúde bucal da população como um todo, nos dá parâmetros também, nos dá condições também de rever o que a gente tem de parâmetro assistencial. A gente está trabalhando já no levantamento epidemiológico de saúde bucal de 2020, é óbvio, eu vou falar mais para frente um pouquinho, que a gente teve que se readaptar sobre a estátua do processo de coleta, de realização dos exames em razão da pandemia. A gente aqui nos dados já de 2010, a gente tem uma série de questões que representam desafios para a Política Nacional de Saúde Bucal e que a expectativa é que muitas delas tenham evoluído, mas a gente sabe que muitos dos desafios permanecem, né? Pode passar? Aqui o que a gente tem desse quadro da situação epidemiológica em relação ao índice CPOD, em relação à prevalência de cárie, de doença periodontal, em relação à experiência de crianças de 12 anos ou de jovens com episódios agudos de dor de dente, aqui a gente já tem isso sendo convertido, sendo colocado enquanto parâmetro assistencial, né? Então eu trago aqui 3 dos principais que representam gargalos, que representam desafios, que é justamente a cobertura para os procedimentos odontológicos individuais na atenção básica, que a gente tem a necessidade aí de até 80% de realização desses procedimentos odontológicos individuais. A questão da cobertura de prótese, então a gente vê já na população de 30 anos para cima que a gente já tem mais de 60% de necessidade de algum tipo de prótese. A questão da cobertura para endodontia, né, que representa todo o desafio que a gente tem na estruturação, na organização do acesso para a atenção ambulatorial especializada. Pode passar. E aqui um dado um pouquinho mais recente, que não é um dado de um levantamento epidemiológico, mas que é um dado de uma pesquisa de grande porte, né, dentro do país, e que fala um pouquinho sobre o acesso à saúde bucal. Esses dados aqui são lá do módulo U, da Pesquisa Nacional de Saúde, que foi a campo no ano passado, realizada pelo IBGE, em parceria com a Secretaria de Vigilância aqui do Ministério, com a Secretaria de Atenção Primária, e que revela um pouquinho o que a gente tem ainda de desafio de acesso. Então, a gente vê consulta ao dentista no último ano, a gente vê que a gente ainda tem um dado menor do que 50%, que aumentou percentualmente quando a gente compara com o último dado da última Pesquisa Nacional de Saúde, né, de 2013, mas a gente ainda tem um quantitativo, um percentual de acesso com essa periodicidade aos cuidados em saúde bucal ainda menor que 50%. A gente vê toda a disparidade que a gente tem e ainda enfrenta em relação à distribuição disso, em relação a esse dado, quando a gente olha regiões norte, nordeste, quando a gente olha sul e sudeste, então a gente vê que norte e nordeste tem ainda as menores proporções, né, de consulta ao dentista nesse intervalo de um ano. Quando a gente olha as pessoas de 60 anos ou mais, o acesso se reduz a 34,3%, então é um acesso mais reduzido ainda, né, que tem todos os fatores aí envolvidos nisso, não só em termos de capacidade assistencial, não em termos de capacidade instalada, mas também o que a gente tem de fatores culturais que podem contribuir para essa busca menor, se a gente for trabalhar também com a perspectiva do usuário, procurar o cuidado, procurar o serviço, toda a questão e a correlação do acesso com a renda em relação ao salário mínimo também. Então a gente vê que as pessoas com renda menor que 1/4 de salário mínimo, a gente tem menos de 40%, 36% só que consultaram um dentista. Entre as pessoas com mais de 5 salários, a gente vê que essa proporção ela chega a ser
40 pontos percentuais maior, a gente chega a ter uma proporção aí de quase 80%, né? Então, toda a relação que a gente tem, que a gente discute da saúde bucal e do acesso, que tem relação com a renda, que tem relação com as inequidades regionais que a gente tem no país e toda a questão da equidade, né, como um todo, que precisa ser discutida e que nos leva, nos convoca a ir trabalhando a Política Nacional de Saúde Bucal também sob essa perspectiva, assim, de trabalhar o acesso, mas de trabalhar esse acesso também com equidade, de trabalhar todas essas questões. Pode passar. E aqui, gente, tudo que a gente tem de estruturado na rede de atenção à saúde bucal, estratégias, pontos, intervenções que vêm desde as diretrizes de saúde bucal aprovadas lá em 2004, que são o Nosso Brasil Sorridente, que são a Política Nacional de Saúde Bucal. A gente tem algumas estratégias mais recentes, né? Então, toda a rede dos laboratórios de prótese dentária e o que eles estão colocados enquanto ponto de apoio, né, em termos quantitativos, as equipes de saúde bucal, da saúde da família e da atenção primária, os CELs, as unidades odontológicas móveis, né, com o desafio de levar o acesso para as áreas que são mais remotas ou que têm uma condição de vulnerabilidade socioeconômica maior, todas as questões que envolvem a estruturação, o suporte que o governo federal dá para a implantação das equipes de saúde bucal na atenção primária e todas as outras ações que têm um caráter transversal, que têm um caráter intersetorial também, que a gente vê refletidas aí nas estratégias para a fluoretação, para o acesso à água fluoretada, as outras ações de promoção e prevenção. A gente tem uma articulação grande com o programa de saúde na escola, todo o processo de qualificação profissional que requer aqui do Ministério da Saúde e das redes também estaduais e municipais a intervenção com a rede de ensino, a intervenção com a educação como um todo. A questão até que envolve agendas internacionais, e aí vem a Convenção de Minamata para a regulação dos compostos de mercúrio, e aqui o SB Brasil como a pesquisa que nos dá base, né, nos dá subsídios para a gente olhar a evolução da situação de saúde bucal e para a gente propor intervenções que deem conta de enfrentar o que a gente vê de maiores agravos, de maiores desafios. Pode passar? E aqui alguns desses desafios que eu venho falando, né? Então, quando a gente olha os dados lá do SB Brasil de 2010, a gente vê uma redução bastante importante em termos de CPOD, mas a gente ainda vê uma carga de doença, uma carga de agravos de saúde bucal que requerem intervenções curativas ainda bastante grande. A gente vê todo o desafio do acesso que se mantém, né, quando a gente olha esses dados mais recentes da Pesquisa Nacional de Saúde do ano passado, foram mais de 100 mil casas visitadas, mais de 100 mil domicílios visitados, então um quantitativo bastante grande de pessoas, né, que retratam esse acesso ainda limitado. A questão do manejo das condições de saúde bucal e das doenças crônicas como um todo, que precisa ser um manejo integrado, precisa ser uma clínica articulada entre a equipe de saúde bucal, entre os profissionais da saúde bucal e a equipe de saúde da família, a equipe de atenção primária, para que a gente dê conta de minimizar esse risco recíproco de agravamento, todas as condições que têm interface sobre condições sistêmicas e todas as condições sistêmicas que agravam também as condições de saúde bucal, que requerem uma clínica também que dê conta disso. A questão da identificação tardia do câncer de boca, então a gente acabou de discutir aqui toda a magnitude desse problema, toda a dificuldade que a gente tem na identificação e no diagnóstico precoce e a prevalência dele em homens, as questões do financiamento, que são um desafio para o sistema como um todo, para a saúde bucal não é diferente, a gente ainda tem muitos desafios em relação a ter um aumento em número absoluto, em volume de orçamento que é alocado para as ações de saúde bucal e também em relação ao volume relativo nisso, né? Então, quando a gente olha dentro dos gastos do governo federal e dentro dos gastos, dentro dos recursos que são alocados para a atenção primária, o peso que a atenção em saúde bucal tem, ele ainda não é tão grande. Hoje, com o que a gente tem de mudança no modelo de financiamento da atenção primária, a gente vê que quase 50% do componente de ações estratégicas são direcionados para a saúde bucal, mas quando a gente olha no orçamento como um todo da Secretaria de Atenção Primária, a gente tem 6%, hoje o orçamento da saúde bucal corresponde a 6% do orçamento total da atenção primária, que hoje está em 23 bilhões, e a gente, enquanto saúde bucal, contando toda a rede, a gente tem 1,4 bilhões sendo alocados.
o acesso inferior a 50% da população tanto se dá na atenção primária quanto nos próprios centros de especialidades odontológicas. Quando a gente olha o porte, a capacidade instalada desses CELs, a gente vê também que o acesso ainda é menor do que a gente precisaria. A clínica e a integralidade, que tem muita relação com isso, assim, da gente conseguir fazer na ponta, conseguir fazer uma assistência que dialogue com toda a mudança no cenário epidemiológico que a gente acompanha no país, tanto em termos de condições de saúde bucal, quanto em termos de outras condições, outros agravos crônicos também, que tem uma prevalência, uma incidência bastante grande, a necessidade que a gente tem de rever essa clínica procedimento centrada, então de fazer toda a discussão do método clínico centrado na pessoa, toda a discussão da clínica ampliada também, para que a gente consiga dar conta de prover uma melhoria na condição de saúde das pessoas, para que a gente consiga dar conta de se integrar de fato com outros profissionais das equipes, para que a gente consiga ter resultados melhores. A questão da regulação assistencial e o baixo protagonismo da atenção primária, então isso se dá de maneiras diversas nos municípios, na rede como um todo, mas é uma questão que precisa ser enfrentada, que precisa ser olhada, e a baixa integração mesmo entre os serviços e os profissionais, quando a gente olha a atenção ambulatorial especializada, quando a gente olha a atenção primária, quando a gente olha a atenção odontológica no ambiente hospitalar também, e que é um desafio também para a coordenação do cuidado, para a integralidade do cuidado para os usuários como um todo. Pode passar. E aqui eu trago alguns retratos assim para darem subsídios até para a nossa discussão do que a gente vem evoluindo ao longo do tempo. Então, quando eu falo do que a gente tem de desafio de orçamento, a gente tem esse desafio, né, que eu coloquei, tanto em termos de aumentar quantitativamente, aumentar o número absoluto dos recursos federais que são alocados para a saúde bucal, quando a gente tem o desafio também disso aumentar em termos relativos, quando a gente olha dentro da atenção primária, quando a gente olha o conjunto das ações que são feitas pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, quanto a gente precisa também olhar a questão do orçamento da saúde bucal e também ter mapeado melhor os custos que estão envolvidos, né? A gente ter também sistemas que nos deem subsídios, que nos indiquem qual é o custo também da gente fazer a manutenção dessas equipes, da gente ter as equipes funcionando, da gente ter os recursos, os insumos necessários para isso também. A gente tem todo o desafio da eficiência, porque essa discussão de financiamento do Sistema Único de Saúde, ela tem que acontecer lado a lado com a discussão da eficiência na gestão também, na discussão de onde esses recursos estão sendo alocados, de onde o recurso, né, que vem dos impostos todos, de onde ele está sendo de fato alocado, para onde ele está sendo direcionado, se é mais eficiente, se não tem. A gente tem toda a discussão do quanto investir recursos na atenção primária. A gente tem alguns estudos que falam de investir 40% do recurso na atenção primária, o quanto isso pode nos dar resultados melhores, o quanto isso pode fortalecer o que a gente tem de promoção, de prevenção, e aí prevenção falando de prevenção primária, de secundária, de fazer manejo das questões como um todo, e o quanto a média e alta complexidade nem sempre tem essa eficiência, nem sempre são efetivas, porque a gente está justamente lidando com condições que poderiam ter sido vistas, poderiam ter tido a intervenção feita precocemente, que não foram, que muitas vezes vão gerar um custo maior para o sistema como um todo e, obviamente, para os próprios usuários, né? E o desafio da capacidade instalada também com a produtividade. Então, o que a gente olha do que a gente tem de capacidade instalada, do que a gente tem de equipes implantadas, de serviços em funcionamento, e o quanto isso se expressa em termos de procedimentos realizados ou em termos de resultados em saúde de fato, a gente também tem muitos desafios que são dessa ordem quando a gente faz a discussão do orçamento, quando a gente faz a discussão dos mecanismos de financiamento, do que a gente está investindo e o que a gente está tendo de fato de retorno de volta, né? Pode passar? Aqui um outro quadro que expressa também o que a gente vem evoluindo ao longo dos últimos anos. Então, aqui falando das equipes de atenção primária. Então, hoje a gente já tem 27.637 equipes. A gente teve algumas mudanças recentes, né? Alguns avanços em relação à ampliação dessas equipes, alguns avanços em relação à avaliação do desempenho delas também. Então, a gente
em agosto, a gente fez o reajuste do custeio das equipes de saúde bucal, então a gente desde 2012 não tinha esse reajuste, foi um reajuste que foi de 10%, não foi o reajuste na dimensão que a gente gostaria, mas foi um reajuste já bastante importante, né? Esse reajuste ele vem sendo estudado há bastante tempo, nas discussões da mudança no modelo de financiamento da atenção primária, a saúde bucal participou de todas as discussões e nessas discussões também, apesar, a gente acabou definindo, né, que o custeio das equipes continuaria sendo repassado nos moldes anteriores, então a gente continuaria fazendo custeio pela implantação, pela existência das equipes lá nas unidades básicas de saúde, mas a gente achou importante acompanhar toda a proposta da mudança do modelo de financiamento, que foi também aumentar o volume de recursos sendo dirigido para a atenção primária. Então, a gente aumentou, fez esse reajuste do custeio nesse sentido também, né, nesse escopo das discussões do financiamento da atenção primária. A gente teve mais recente ainda, sendo publicada a portaria de credenciamento de equipes de saúde bucal com horário diferenciado. Então, acho que é importante colocar desde setembro do ano passado, né? A PNAB de 2017 já previa uma flexibilização na carga horária individual, eram aquelas equipes que eram chamadas de equipes de atenção básica, elas não tinham tido ainda o financiamento definido ou financiamento de fato sendo pago, e aí em 2019 teve a mudança no formato dessas equipes, que definiu que a gente teria equipes, né, nessa modalidade, com a possibilidade de inserção, de atuação do dentista, do técnico, do auxiliar, em 20 horas ou em 30 horas, e uma responsabilidade proporcional em termos de população a ser atendida. Então, as equipes 30 horas atendem 75% do que uma equipe de 40 horas atende e acompanha, e uma equipe formada por profissionais de 20 horas atendem 50% dessa população também, e o recurso de custeio também é proporcional, é um recurso que é 75% e 50% também menor. A gente continua priorizando as equipes de saúde bucal que atuam com as 40 horas, porque a gente sabe todas as discussões que a gente faz do modelo de saúde da família, da estratégia, quando a gente fala de vínculo, quando a gente fala de longitudinalidade, quando a gente fala de uma dedicação ali ao longo da semana e uma dedicação de 40 horas dos profissionais, a gente está falando desse modelo que ainda é prioritário e que a gente, de fato, tem estudos, tem bastante evidências em relação à efetividade dele. Então, as nossas equipes de saúde bucal 40 horas, elas permanecem como a prioridade. A gente tem também estipulado um limite que o gestor tem para implantar essas equipes com a carga horária diferenciada de 30 e 20 horas, na medida em que a gente não quer que aconteça a mudança das equipes que já são 40 horas, que elas acabem sendo mudadas para equipes 20 ou 30 horas. A ideia não é essa, a ideia é que essas equipes elas complementem o que a gente tem de possibilidade de acesso, né? Então, junto com as 27 mil equipes que atuam no modelo de 40 horas, elas deem também mais condições da população acessar o cuidado em saúde bucal na atenção primária. E também a gente teve algumas mudanças em relação ao registro dessas equipes, em relação a todo o esforço dos gestores em fazer a vinculação com as equipes de saúde da família, com as equipes de atenção primária formada pelo médico, pelo enfermeiro. Então, a gente está aí num desafio de fazendo as adequações. A portaria 99, que está colocada aqui no slide, foi a portaria que definiu essas alterações, e a gente vem trabalhando junto aos coordenadores estaduais, junto aos COSEMs, ao CONASEMs e ao CONAS aqui, para a gente conseguir regularizar essa situação também em relação a registro, a cadastro dessas equipes. E a gente tem também a questão do pré-natal odontológico. Então, a gente, com essa série de iniciativas, de mudanças que aconteceram na atenção primária, a gente teve o lançamento da carteira de serviços da atenção primária, a gente teve as mudanças no modelo de financiamento. No modelo de financiamento, a gente manteve o custeio das equipes pelo valor global, pelo repasse que é feito com esse reajuste de 10%, mas a gente colocou também a saúde bucal dentro do componente de pagamento por desempenho da atenção primária, que é justamente a questão do indicador do pré-natal odontológico. A gente começou por esse indicador, né? A gente vai, ao longo dos anos, né, 2021 e 2022,
pelo menos, a gente vai prever a inserção de novos indicadores. Esse indicador do pré-natal odontológico, ele acaba refletindo e expressando também esforços que as equipes de saúde bucal e que as equipes de saúde da família e de atenção primária têm que fazer pela integração, esforços que têm que ser feitos também para que a gente consiga acompanhar, fazer uma clínica que dê conta dos ciclos de vida, que dê conta das condições sistêmicas também. Ele reflete esses esforços que vão ser feitos e ele, no conjunto dos indicadores, que são 7 para esse ano, ele acaba tendo um peso maior, ele tem um peso 2 diante de outros indicadores. Então, quando a gente for olhar em termos de recurso financeiro que vai ser repassado pelo desempenho das equipes, a gente tem um recurso também bastante importante quando a gente olha. A gente está num contexto que, em razão da pandemia, a gente está pagando as equipes, fazendo pagamento por desempenho, sem considerar o desempenho real. Então, a gente está pagando o valor máximo que é previsto para os indicadores todos, em razão de toda a excepcionalidade da pandemia, em razão da gente não ter hoje condições de olhar, de pagar, fazer remuneração pelo desempenho cheio, na medida em que a gente tem a atenção primária aí toda direcionada para esforços para atendimento à Covid, a síndrome gripal e todas as questões também que envolvem a saúde bucal, né? Pode passar. Os centros de especialidades odontológicas, a gente teve um crescimento aí de 13%, quando a gente olha 2012 a 2019, hoje a gente tem 1.174, desses 1.174, a gente tem 600 que fazem um atendimento ampliado para pessoas com deficiência, então todos fazem, mas a gente tem entre esses 600, né, centros de especialidades que acabam dedicando mais horas, acabam dedicando mais tempo para promover o acesso das pessoas com deficiência. A gente vem desenvolvendo o prontuário eletrônico para os CELs. A expectativa que a gente tem é que até o segundo semestre do ano que vem a gente já tenha disponível o módulo do prontuário eletrônico que é inspirado no eSUS para ser utilizado pelos centros de especialidades odontológicas. Esse é um movimento bastante importante, porque a gente não só tem condições de melhorar a gestão da informação, de ter dados dos atendimentos da atenção ambulatorial especializada individualizados, que hoje o CIA não nos dá essa condição, e de ter também um prontuário eletrônico como um dispositivo também que possa ajudar na integração entre os CELs, ajudar na integração da atenção ambulatorial especializada com a atenção primária, né? E fora isso, a gente tem uma série de agendas, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que envolvem toda a revisão do modelo de atenção que é ofertado hoje nos CELs, em relação ao que a gente tem de metas previstas, em relação ao que a gente tem de especialidades mínimas que são colocadas para esses CELs, em relação a todo o processo que a gente tem que fazer também de olhar outros pontos de atenção que ofertam também a atenção especializada em saúde bucal e que necessariamente não estão credenciados, não estão funcionando como CEL. Então, para a gente olhar o que eles têm feito, quais são os resultados que têm sido produzidos, temos que olhar também, rever a questão do financiamento dos CELs e também o próprio modelo de avaliação. Então, a gente, na mudança, né, do modelo de financiamento da atenção primária, a gente mudou também o modelo de avaliação dos serviços. O PEMAC-CEL era inspirado no PEMAC da atenção primária, ele funcionava nos mesmos moldes, com o processo de avaliação externa, com o processo de certificação dos serviços e repasse de recurso, né, proporcional que foi obtido ali de certificação, e a gente está em contato já com o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, que é quem lidera todo esse processo de avaliação, para a gente rever o modelo de avaliação no sentido da gente olhar se a gente vê tantas questões de estrutura, quais são as questões de resultado que a gente teria condições de ver, como é que o usuário também entra na avaliação desses serviços, como é que as equipes de atenção primária, né, que teriam que estar integradas, teriam que ser matriciadas por esses CELs, também podem avaliar o funcionamento desses serviços, e a ideia é um pouco essa, assim. Então, os CELs, eles representam hoje uma das estratégias que a gente vai ter que fazer bastante esforços no sentido da revisão para atualizar e para aprimorar o que já vem sendo produzido. Pode passar? A questão dos laboratórios de prótese, a gente vê que é um serviço que tem uma das maiores aderências, por assim dizer, quando a gente olha em termos de estratégia, porque a gente tem um volume de pedidos
pelo credenciamento dos laboratórios, que é bastante importante. A gente teve um crescimento aí de 52% entre 2012 e agora, 2019, são quase 3 mil laboratórios de prótese funcionando como ponto de apoio para a rede como um todo, para a atenção primária, para os CELs. A gente teve só em 2020 180 laboratórios sendo credenciados, mais de 160 mil próteses sendo entregues, mas a gente também precisa olhar o funcionamento desses laboratórios. A gente precisa ver também, não só em termos de produtividade, mas em termos também de qualidade do que vem sendo ofertado. A gente precisa ver de que modo, né? A gente sabe que muitos desses laboratórios que fazem esse ponto de apoio, eles são laboratórios privados também, nem todos são laboratórios próprios. A gente precisa ver e subsidiar também os gestores em termos de contratualização de resultados também que estão sendo colocados, do serviço que está sendo contratado ali, para a gente, de fato, conseguir atender e suprir a demanda que a gente tem de produção de prótese e fazer isso de maneira qualificada e atendendo às necessidades das pessoas, né? Pode passar. E aqui outras ações estruturantes. Aí eu começo... Tem a questão do SB Brasil 2020, que eu falei um pouquinho, então a gente já teve todo o projeto, né, sendo publicizado aí para consulta pública, né, para receber contribuições de todos em relação a todo o escopo dele. A gente está com um cronograma em revisão em função da pandemia, então, como eu falei, a gente teve o adiamento da realização do campo, da realização dos exames propriamente ditos. A gente faz o SB Brasil 2020 em parceria com o FMG, que é quem lidera junto com outras instituições, com outros colaboradores. A ideia é que a gente consiga alcançar aí 40 mil brasileiros sendo examinados para a gente ter a atualização da situação de saúde bucal e subsidiar a política. E a gente hoje está trabalhando em processo de calibração, em processo de elaboração de manuais instrutivos para o campo, justamente todos os processos que não dependem tanto da questão da visita presencial, da questão toda que envolve a etapa de coleta dos exames em campo mesmo, né? Então, a gente em breve espera conseguir redefinir, né, esse cronograma, mas todas as questões do SB Brasil 2020, elas estão em andamento. A gente já tem recurso alocado, tem todas as etapas aí administrativas, burocráticas, já em andamento para a gente conseguir, de fato, garantir a realização do SB Brasil. E agora a gente vem elaborando propostas, né, de enfrentamento para a questão da Covid. Então, na verdade, a gente está numa etapa, né, de rever o que pode ir sendo retomado na medida em que a gente vai consolidando aí um quadro em relação à Covid-19, que é um quadro diferente lá de março, quando a gente tem a transmissão comunitária declarada aqui no país. A gente tem uma condição que algumas localidades já vem passando, né, por uma tendência de estabilização, algumas localidades já vem passando por uma redução no número de casos, e a ideia, então, é que a gente consiga estruturar estratégias para auxiliar, para apoiar essa retomada dos atendimentos em saúde bucal, na medida também em que esse adiamento também da atenção odontológica, né, individual e presencial ali na rede de saúde bucal também pode trazer diversos prejuízos às pessoas e aumentar também essa demanda reprimida que a gente já lida já de muitos anos, que a gente já lida em razão dessa carga de doença que a gente tem acumulado ao longo do tempo, né? Então, a ideia é a gente ir fazendo essas estratégias em relação ao enfrentamento da pandemia. A gente tem todas as questões da articulação com a atenção especializada, que envolvem não só a questão da linha de cuidado a ser lançada para o enfrentamento do câncer de boca, mas também com todas as questões que envolvem a odontologia hospitalar, na atenção ao trauma, na atenção aos leitos de UTI, em todas as questões que envolvem a odontologia hospitalar e no desenvolvimento de diretrizes para orientar a estruturação de estratégias. A retomada da agenda da fluoretação, então a gente teve recentemente também publicado
portaria do grupo de trabalho dos floretos, para a gente fazer a revisão do guia, para a gente retomar o diálogo com tantos atores que são fundamentais para a questão da floretação no país como um todo, né, que são essenciais. A gente aqui da coordenação sozinho não daria conta de fato de fazer essa revisão, de retomar a agenda, de atualizar tantas questões que envolvem a floretação, e a revisão da Política Nacional de Saúde Bucal, muito nessa linha do que eu falei em relação ao CEL, ao laboratório, no sentido da gente atualizar algumas questões que já são trabalhadas na política, que é uma política bastante robusta, bastante estruturada, mas no sentido da gente aprimorar e atualizar também diante das mudanças que a gente tem, tanto no quadro epidemiológico, quanto na estruturação da rede como um todo, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Pode passar? Aqui a pandemia. Esses foram os desafios que a gente vem enfrentando ao longo desses meses, né? Tanto os profissionais quanto os gestores vêm lidando com isso, com o alto grau de exposição que a gente tem nos ambientes de produção do cuidado em saúde bucal. Toda a questão de muitas vezes essa ambiência não ser a ambiência adequada para a gente também fazer o atendimento, fazer assistência de maneira segura para todos, para os profissionais, para os usuários, para todos que estão frequentando ali aquele ambiente, seja unidade básica, seja CEL. A questão da reorganização do processo de trabalho, né? Então a gente, ao longo desse período, os profissionais todos tiveram que se reinventar, tiveram também que fortalecer aqueles núcleos de competência comuns com outros profissionais das equipes, tiveram também que se readequar ao processo de trabalho nesse sentido, de ajudar, de atuar junto com a equipe em toda a linha de frente para enfrentamento da pandemia. A questão da estratificação de risco como uma ferramenta fundamental para a gente reorganizar acesso, para a gente caracterizar o que é urgência, o que não é urgência, para a gente caracterizar também quais atendimentos eletivos podem ser adiados, quais a gente não pode adiar por tanto tempo, né, em razão dos prejuízos que podem ser gerados com isso, e toda a adaptação na clínica. Então, a gente falar de uma clínica também que acabe gerando menos aerosol, que acabe sendo de mínima intervenção, a gente olhar também de uma clínica que seja mais resolutiva, que otimize os contatos presenciais com as pessoas que assim precisam também, foram questões que nos desafiaram e que vem acontecendo em vários locais e que a ideia aqui da coordenação é apoiar. Pode passar? Aqui o que a gente já tem de efeitos da pandemia, tá? Esse é um retrato da atenção primária em relação ao atendimento odontológico. A gente vê, comparando com o mesmo período do ano passado, quanto a gente teve de redução. A gente olhando aí o conjunto dos meses, tá? Esse levantamento foi até julho. A gente vê que quase 60% de redução dos atendimentos. Pode passar. Então, quando a gente olha, faz a análise de mês a mês, a gente vê que muitas vezes é maior ainda o impacto dessa redução. Então, quando a gente compara julho com julho, foi 80% de redução que a gente teve comparando com 2019. Pode passar. E aqui um pouquinho algumas ações que a coordenação já vem fazendo desde fevereiro, com a confirmação do primeiro caso, em março, com a declaração da transmissão comunitária no país, que a gente elaborou, formulou algumas notas técnicas com recomendações, com orientações para a organização da rede, e a que a gente tem mais vigente ainda é a nota 16, que inclusive trouxe a recomendação da suspensão dos atendimentos eletivos, e a gente vem trabalhando na elaboração de um guia para reorientar a retomada dos atendimentos nos locais que já tenham condições para isso. Então, como eu falei, a gente já tem um quadro mais heterogêneo em relação à situação epidemiológica da pandemia. Então, a gente, nas próximas semanas, já deve lançar esse guia, que foi inspirado em guias, em recomendações elaboradas pelo CDC, pela ADA. A gente conversou, dialogou com a Anvisa, com o CFO, com gestores também estaduais e municipais, justamente para a gente conseguir estruturar um conjunto de orientações mais transversais que atendam aos diversos cenários em termos de pandemia no país como um todo. E junto ao guia também, nos próximos dias já, acho que essas saem antes, nos próximos dias a gente já deve publicar também
2 portarias com incentivos também financeiros para a retomada. Na verdade, não são nem 2, são 3 portarias, porque a gente tem 2 portarias voltadas para as questões que envolvem a ambiência dos ambientes de produção de atendimento odontológico, então tanto para os CELs quanto para as unidades básicas, e também tem uma proposta que vai ser elaborada junto com a retomada das ações em geral da atenção primária, que também vai prever um incentivo para as equipes de saúde bucal retomarem os atendimentos na medida em que isso for possível, né? Pode passar. Aqui é um pouco a síntese do que esse guia vai abordar. A gente tanto vai lançar o guia, o documento completo, quanto a gente vai lançar também os 10 passos para orientar os gestores, os profissionais também, em relação a essa reorganização dos serviços, nos locais que já têm condições de ampliar os atendimentos, de sair desse quadro de suspensão dos eletivos e passar a retomar isso de maneira gradativa, passar a retomar isso considerando quais são os grupos de maior risco, quais são as condições que não podem ter esse atendimento, essa intervenção adiada por mais tempo, e sempre tratando de maneira transversal com o reforço dos aspectos de biossegurança, que foi um pedaço que a Anvisa contribuiu bastante, com a questão da revisão, né, que a gente tem de todo o processo de clínica, de utilizar a odontologia de mínima intervenção, utilizar as diretrizes do acesso avançado, e também o que a gente tem de teleodontologia em relação ao que a gente teve de regulamentação pelo CFO para a utilização dessas ferramentas, para ajudar no atendimento pré-clínico, para ajudar no monitoramento de várias pessoas, de vários grupos também de maneira remota, e que ajudam também no cuidado, complementam o cuidado que pode ser ofertado aí às pessoas. E sempre as pessoas no centro disso tudo. Então, essa é um pouco uma síntese do que o guia vai abordar. Pode passar? E aqui é a síntese dessas agendas todas que eu fui falando, né? Então, quando a gente olha tudo que a gente tem de desafio e de evolução, tem algumas questões que precisam ser tocadas, que são agendas prioritárias da coordenação, que envolvem a atenção primária, a atenção especializada, envolvem também toda a parte de vigilância, de fluoretação também. E aqui são essas agendas. Então, ampliar a cobertura real da saúde bucal, então, conseguir prover, né, conseguir implantar mais equipes que atuem junto com as equipes de saúde da família, com as equipes de atenção primária, para dar conta desses 20 milhões de pessoas que são cobertas pela atenção primária, pela saúde da família, mas que não têm o cuidado em saúde bucal sendo ofertado ali em conjunto. Então, que diz respeito justamente a essa diferença que a gente tem 27 mil equipes de saúde bucal e 46 mil equipes de saúde da família, então o acesso é um desafio bastante importante, fazer isso de maneira equânime, fazer isso também conseguindo regularizar o repasse do recurso para os equipamentos, conseguindo também dar condições estruturais para que essas equipes funcionem, implantar o pré-natal odontológico, que tem relação com todo o processo daquele indicador que é acompanhado o desempenho, mas também com todo o processo de capacitar, de gerar diretrizes clínicas também para o manejo das gestantes, a proposição de um novo indicador de desempenho. Então, como eu falei, 2021 e 2022, a gente quer trabalhar com outros indicadores que falem sobre o acesso em saúde bucal, que falem sobre a resolutividade. Então, a gente vai propor esse indicador já para o próximo ano. A revisão das unidades odontológicas móveis, no sentido de expandir as áreas que podem receber esse tipo de acesso, né, esse tipo de unidade, justamente para ampliar o acesso. A integração dos residentes na atenção primária. Então, no ano passado, a gente teve o lançamento de um programa justamente induzindo, repassando o incentivo aos municípios, né, que compõem suas equipes com residentes, então, integrados aos profissionais, né. Então, essa portaria foi de 18 de dezembro do ano passado, a gente abriu para adesão dos municípios, os dentistas, né, de residências multi ou uni que possam atuar junto com essas equipes de atenção primária, com as equipes de saúde bucal. A gente repassará aos municípios 1.500 por profissional. Hoje a gente ainda tem uma adesão muito tímida, então a ideia é que a gente consiga induzir a adesão e a qualificação a partir da integração ensino-serviço, a partir da participação dos residentes nessas equipes. A implantação dos 22 protocolos, que são as diretrizes clínicas, com os principais agravos que são vistos, que são observados na atenção primária.
a questão do câncer de boca, a integração da atenção e a vigilância, no sentido da gente conseguir, com o prontuário eletrônico, com outros dispositivos, né, trazer uma convergência maior entre as ações assistenciais e a vigilância. Pode passar. A carteira de serviços da atenção especializada em saúde bucal, da gente olhar não só o que é ofertado nos CELs, mas também em policlínicas, em outros serviços que fazem um cuidado especializado em saúde bucal, a revisão do financiamento, do modelo de avaliação dos CELs também, a implantação do prontuário eletrônico, a revisão dos laboratórios, as diretrizes de atenção hospitalar, a republicação aí, a revisão do nosso guia de fluoretos e de outras ações que envolvem a fluoretação, o SB 2020 e a revisão da Política Nacional de Saúde Bucal, contando aí com a participação do controle social, de todos os atores que discutem a saúde bucal coletiva, com as instituições de ensino e pesquisa e com os gestores municipais e estaduais também nesse processo. Acho que era isso. Oi, Carol. Oi. Obrigada pela sua explanação, Carol. Nós temos aqui várias perguntas para você. E aí eu já vou começar. São 9, Carol. 9 questões aqui que as pessoas mandaram. Uma delas se refere a quando será o levantamento epidemiológico, que você já respondeu, né? E a outra é sobre o guia, que me parece que você também já disse mais ou menos que ele deve ser publicado ainda esse mês, você falou, né? Então, eu vou te passar aqui as perguntas, tá? Um dos nossos participantes pergunta: diante da nova proposta de financiamento do Previne Brasil, quais os desafios e fragilidades que você percebe para as equipes de saúde bucal e para cada instância, municipal, estadual e nacional, de gestão da saúde bucal no SUS? Essa é uma delas. Eu acho que eu vou te fazer todas, né? E aí você faz um... Né? Sobre esses novos desenhos das equipes de saúde bucal, né? A pessoa pergunta: o desenho dessas novas equipes e cargas horárias, que são diferentes da estratégia, né? Significará o fim da estratégia de saúde da família? O modelo ainda é prioritário, mas até quando? E aí ela pergunta também se... porque ela acha que isso é oportunizar a precarização. Aí ela queria a sua opinião, né? Aí, Carol, acho que você responde essas, porque senão são muitas. Aí eu vou fazendo o restante. Joia. Então, em relação ao SB, foi o que eu falei, o guia, de fato, a gente tem a expectativa de publicar esse mês. A gente passou por todas as etapas de revisão, né, porque a gente aqui no Ministério, principalmente tudo que envolve, né, o enfrentamento à Covid, a gente tem que passar, submeter a apreciação do COI, que é o Comitê de Operações de Emergência, a gente tem que passar, submeter para apreciação dos gestores municipais, estaduais, então a gente passou já por essas etapas e agora a gente vai entrar numa fase aí de diagramar, de justamente fazer os retoques finais antes de disponibilizar para todo mundo, né? E junto com o guia, é o que eu falei, a gente está vendo aí essas 3 portarias com repasse de incentivo, as 2 portarias que falam sobre a questão da ambiência, tanto com recurso de capital, de estruturação, quanto com recurso de manutenção, que envolve compra de equipamento de proteção individual, envolve compra de mais micromotor e financiamento para colocar divisória entre consultórios que funcionem no mesmo ambiente, isso tudo, essas 2 portarias de ambiência, elas devem sair antes, a gente está somando aí cerca de 190 milhões que vão ser repassados tanto para estruturar a atenção primária quanto os CELs. Então, junto com o guia, essas iniciativas devem já sair nesse mês, nos próximos dias, nas próximas semanas.
Em relação ao Previne, assim, eu estive bastante envolvida, né, com todo o processo de formulação, de proposição do Previne. Eu acho que ele traz a revisão dos mecanismos de financiamento e traz como pano de fundo também esse desafio de aumentar os recursos que são alocados para a atenção primária, quando a gente fala de recursos federais. Então, antes do Previne, a gente tinha 16% dos recursos federais sendo alocado para a atenção primária, enquanto para média e para alta complexidade a gente tinha um percentual aí bastante maior. Então, a gente conseguiu trazer mais 3 bilhões para a atenção primária. Um dos desafios é a gente manter esses recursos sendo alocados para a atenção primária. Outro desafio é a gente conseguir fazer uma execução financeira, orçamentária desse recurso de modo ágil, de modo sempre em parceria com os gestores municipais e estaduais. A gente tem como desafio conseguir propor indicadores de desempenho, conseguir fazer nesse componente de desempenho, não só repassar um volume maior de recursos para ele, né? A gente hoje tem 1,8 bilhões sendo alocado para o desempenho, mas a ideia é que a gente consiga aí passar dos 2 bilhões sendo alocado para o desempenho, a gente conseguir colocar indicadores que falem sobre os principais problemas a serem enfrentados. Então, a gente ainda tem indicadores que são bastante elementares, assim, a gente ainda não consegue trabalhar com internações por condições sensíveis, a atenção primária, a gente ainda não consegue trabalhar com todos os indicadores que envolvem cuidado em saúde bucal. A gente não tem propostas tão sofisticadas e todo ano, toda vez que a gente for colocar novos indicadores, a gente também tem que garantir recursos para esses indicadores. Então, esse é outro dos desafios. A gente, com o Previne também, a gente acabou trabalhando com as tipologias municipais do IBGE. Então, a gente classifica por essa tipologia os municípios em urbanos, em intermediários, em remotos. Então, assim, a gente tem como desafio também, quando a gente fez essa classificação, a gente colocou outro quantitativo de pessoas a serem cobertas por cada equipe. Então, a gente tem como desafio também, e colocou o cadastramento vinculado a isso. Então, tem como desafio também conseguir apoiar os gestores nesse cadastramento. É uma lógica, é uma diretriz que já vem do Programa de Saúde da Família, então já vem aí com 26 anos já de existência, mas que a gente sabe todos os desafios que tem da atenção primária, ter esse cadastro, conhecer todas as pessoas que são assistidas. Então, é outro dos desafios. E também a gente conseguir, na saúde bucal, fazer a vinculação dela com essas equipes, que envolve aquelas questões das mudanças no registro e no próprio modelo de financiamento. Então, a gente conseguir também deixar claro que, apesar da gente continuar repassando, custeando as equipes de saúde bucal do modo anterior, a gente também quer fortalecer nessas equipes a responsabilidade pelas pessoas que são cobertas, a gente também quer fortalecer essa premissa da atenção primária, do modelo da estratégia de saúde da família, que é justamente a premissa da responsabilização, da busca por essas pessoas antes que elas mesmas venham buscar o serviço. Então, a gente conseguir atender e responder isso de maneira oportuna é outro dos desafios. E a gente, esse ano de 2020, a gente ainda está num ano de transição. A gente tem 1.098 municípios que, com o novo modelo, perderiam recurso. Nesse ano de transição foi assegurado recurso adicional, a gente está pagando pelo modo anterior para esses municípios que perderiam recursos, e o desafio também é a gente conseguir analisar por quanto tempo mais esses municípios têm que ficar assim, a gente conseguir garantir a premissa do programa, que é nenhum município ter perda de recurso nos próximos anos, né? Então, esse é outro dos desafios que a Secretaria como um todo vem trabalhando. E aí, falando em modelo de atenção em relação às equipes 20, 30 horas, né? Então, como eu falei, assim, são modelos de equipe que já eram bastante solicitados pelos gestores como um todo. Quando a gente fala de risco de precarização, talvez seja pelo contrário, porque, na verdade, a gente tem vários municípios que já fazem concursos públicos, já trabalham com profissionais que são contratados nesse modelo de carga horária individualizada, de carga horária de 20 ou de 30 horas, acho que 20 horas ainda mais comum, mais frequente do que 30. E a ideia foi a gente reconhecer
também os gestores que já ofertam cuidado nesse modelo, reconhecer isso, repassando o incentivo financeiro de custeio para essas equipes, mas a gente, de fato, tem ainda a priorização do modelo 40 horas naquela linha do que eu falei. A gente tem uma portaria que foi publicada no ano passado. Eu agora não tenho o número dela de cabeça, mas essa portaria do ano passado, ela justamente estabeleceu teto. Significa que todos os municípios que já trabalham com equipes de saúde bucal 40 horas, eles têm que minimamente manter esse quantitativo de equipes em funcionamento para que eles consigam expandir, complementar o acesso com equipes 20 e 30. Então, eles nunca vão poder ter uma redução. Então, quando a gente fala um teto para a expansão dessas equipes 20 e 30 horas, é nesse sentido. É um teto, é um limite para que a gente não tenha redução das equipes 40 horas, para que a gente não tenha mudança no modelo das 40 horas. A gente vai, sim, expandir as equipes 20 e 30 horas, mas nesse modelo de serem complementares a esse modelo que tem que ser o prioritário, que é o de 40 horas, e que é o de 40 horas por conta disso, porque a gente acredita e a gente tem resultados e evidências de que é um modelo que consegue garantir os atributos da atenção primária, que consegue garantir um vínculo melhor, longitudinalidade do cuidado, integralidade, todos esses aspectos que são fundamentais. Obrigada, Carol. Agora mais um bloquinho de perguntas. Um dos participantes gostaria que você... Ele fez um comentário, ele gostaria que você fizesse o seu, né? Ele diz que o indicador cobrado para a saúde bucal deve ser cobrado das gestantes das equipes que possuem saúde bucal, e não para todas as gestantes cadastradas do município. Essa é uma, né? Bom, há uma outra pergunta, é sobre a precarização do novo modelo, e você já deu a sua posição, né? E agora uma sobre a portaria 99 de 2020, né? Que altera os registros das equipes, separando a estratégia, a equipe de saúde bucal da equipe de estratégia. Aí ela pergunta se essa portaria não vai exatamente de encontro a tudo que nós temos tentado fazer há anos no sentido de integração com a equipe multiprofissional. E ela pergunta assim, qual seria o sentido dessa fragmentação, né? Tem mais, Carol. Alguém quer saber o tamanho da equipe da Coordenação Nacional de Saúde Bucal, aí do Ministério, o tamanho da sua equipe? E uma outra pessoa gostaria de saber qual é a intenção de realizar o controle do pré-natal odontológico como prioridade do Prevenir Brasil para integrar a ESB e a ESF. E, ao mesmo tempo, lançar uma portaria que fragmenta as duas equipes. A outra é sobre o guia. Bom, acho que basicamente é isso. E a última pergunta, ela diz assim, você mostra um slide onde você mostra que a produção é de 0,48 procedimentos por hora. E aí mostra também a publicação da carteira de serviços, né? O pré-natal odontológico. Mas, ao mesmo tempo, no início da sua fala, você falou sobre o cuidado centrado na pessoa. E aí essa pessoa quer saber se isso não seria, se não parece para você contraditório. São essas, Carol. Aí você responde, aí você está livre para ir almoçar. Então, só retomando a questão, né, do modelo das equipes 20, 30 e daquele teto, aquele limite para a gente não ter conversão do modelo de 40 para esse modelo. O número da portaria é 3566. Tá? Ela estabeleceu que a gente até aquele momento tinha 28.980 equipes de saúde bucal
40 horas, então nem todas estavam credenciadas, tudo que a gente tinha no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, tudo que a gente tinha lá no CENES. Então, a gente não pode ter redução dessas equipes de 40 horas. Então, essa portaria, ela define esse teto, ela define, de fato, intervenções que consigam aí dar prioridade para o modelo de 40 horas e encarar o modelo de 20, 30 como modelo complementar. Bom, em relação ao pré-natal odontológico, a gente trabalha com uma meta de alcance de 60% do pré-natal odontológico. Isso aí tem relação com o que a gente tem hoje de pré-natal odontológico, que está na casa aí dos 19%, que não é alto. A gente já tem o pré-natal odontológico como diretriz na Rede Cegonha, como diretriz nos diversos materiais que falam sobre a questão do pré-natal. A gente tem como estratégia, né, não só a gente evitar desfechos na gestação indesejáveis em razão de problemas de saúde bucal que não são tratados, que não são acompanhados, como também aproximar o que a gente tem da saúde bucal, que a gente tem de oferta de saúde bucal também em termos de primeira infância, o que a gente tem de cuidado sendo ofertado para a puérpera, de cuidado sendo ofertado já para as crianças até 2 anos, até 5 anos, reforçar isso, né? Não é nada inédito, mas é um reforço. E esse indicador, ele trabalhou justamente com a possibilidade dessa oferta, não só para as equipes que tenham a saúde bucal. Como eu falei, a gente tem aí uma diferença de mais de 10 mil equipes entre equipe de saúde da família e equipe de saúde bucal. Quando a gente olha isso em termos de pessoas cobertas, cadastradas, a gente vê que tem 100 milhões de pessoas sendo acompanhadas pela atenção primária, cadastradas, e quando a gente olha as que têm saúde bucal são 80 milhões. Então, a gente tem 20 milhões que não estão sendo cobertas pelo modelo da equipe de saúde bucal atuando integrada junto à equipe de saúde da família ou de atenção primária. Então, a ideia foi a gente também mobilizar e engajar os gestores para que eles façam esforços também de ampliar o que se tem de saúde bucal, de garantir e assegurar esse cuidado para profissionais que estejam, né, naquelas unidades que a gente chama de unidades básicas tradicionais, que ainda não estejam funcionando como estratégia de saúde da família, como equipe, para a gente começar também a trazer à tona essa discussão do quanto a gente precisa ter a saúde bucal sendo ofertada para todo mundo. O parâmetro não é de 80%, de 90%, não é mais alto também em razão disso. A ideia também é que a gente, ao longo do tempo, vá monitorando, vá acompanhando o desempenho dos municípios, das equipes em relação ao alcance desse indicador, para a gente também rever o que está evoluindo, o que está sendo produzido de efeito em relação a ele. Então, eu acho que era essa um pouco a ideia e a lógica da gente trabalhar na cobrança, no olhar, na avaliação desse indicador, não só para aquelas equipes de saúde da família que têm a saúde bucal aí vinculada. E sim, acaba sendo uma estratégia da gente promover essa interface, porque, obviamente, quem já faz isso na sua rotina, quem já tem isso na sua rotina sabe que precisa sempre fazer isso de maneira integrada com o médico, com o enfermeiro, que são os profissionais que vão fazer toda a rotina do pré-natal da gestante, todo o acompanhamento da puérpera também, e que são esses profissionais que muitas vezes vão trazer à tona, vão mobilizar a pessoa também, indicar para ela que ela precisa também buscar e ter garantido o acesso à saúde bucal. Então, é muito nesse sentido. Quando a gente olha a portaria 99, que justamente trouxe a questão do registro, mudou o cadastro das equipes de saúde bucal, trouxe o Código 71 e a responsabilidade de fazer a vinculação. Quando a gente olha isso, tem todo um contexto que está sendo considerado, né? Então, essa mudança, ela veio para atender uma mudança no próprio CENES em relação à redução do quantitativo de tipos de equipe que a gente tinha. Então, eram muitos tipos de equipe com as mais diversas composições dentro do CENES. Então, teve uma proposta também de racionalizar um pouco isso, de facilitar a vida também de quem vai buscar as informações no site, facilitar a vida também de quem vai fazer o cadastro dessas equipes, e também uma mudança que já vem sendo trabalhada pela atenção primária, ainda pelo extinto DAB,
que era também da gente fazer o pagamento por INE, fazer o pagamento das equipes, considerando o identificador de cada uma dessas equipes, porque até então todo o processo de pagamento, de repasse de recursos, era feito considerando o quantitativo. Então, a gente não sabia exatamente se era a equipe A, B ou C que a gente estava repassando aquele incentivo, se era a equipe A, B e C que estava tendo desempenho X ou Y. Então, assim, a gente não tinha esse controle. E a ideia é a gente não só ter esse controle, como a gente ter condições também de acompanhar isso de uma maneira melhor. Então, esse processo de definição de um código, de definição de um INE específico para a saúde bucal, foi para a gente também ter condições de acompanhar ao longo do tempo o desempenho, o andamento dessas equipes como um todo, né? E até em termos de composição, se teve mudança, se não teve, enfim, olhar isso um pouco. E aí agora o nosso esforço, claro que tudo tem ônus e bônus, assim, o nosso esforço agora é orientar o processo de vinculação, então de jeito nenhum, de maneira alguma, a gente quer que essas equipes, com esses INES específicos de saúde bucal, atuem isoladas, pelo contrário, a gente vem trabalhando no processo de vinculação dessas equipes, então se elas já existiam, já estavam vinculadas a uma equipe de saúde da família, a gente quer que isso seja feito em termos de cadastro também, em termos de registro. Hoje a gente vem acompanhando desde julho, mais tempo, tá? Eu que venho acompanhando desde julho, justamente o processo das equipes que estão vinculadas, a gente tem cerca de 5.000, um pouquinho mais de 5.000 equipes, dentre essas 27.000, que ainda não regularizaram isso, que ainda não aconteceu essa vinculação, né, da equipe de saúde bucal 40 horas com a equipe de saúde da família 40 horas, e de outros modelos também, de 2 equipes de 20 com uma de 40 horas. Esse processo todo ainda não aconteceu, então a gente vem trabalhando em publicação de nota técnica, atualização da nota técnica que orientava as questões vinculadas a essa portaria 99, a gente vem trabalhando junto com o CONASEMS na elaboração de vídeos também que orientem esse processo para a gente conseguir regularizar isso e também reforçar essa mensagem, assim, que a ideia não é a gente mudar o modelo de atenção e preconizar uma atuação isolada das equipes de saúde bucal, porque justamente se a gente está falando de uma clínica centrada na pessoa, se a gente está falando de uma clínica que tem que ser pensada para o modelo de atenção primária, que tem que ser pensada para a atuação na saúde da família e tem que ser pensada para conseguir contribuir no fortalecimento dos atributos da atenção primária, não faz nenhum sentido a gente trabalhar com um modelo isolado, com uma atuação isolada, né? Então, isso foram questões administrativas, gerenciais, do ponto de vista também de repasse e de visualização das equipes e não de atuação, de mudança de modelo. E quando eu falo das questões de produção, esse parâmetro de 0,48, de menos de um procedimento por hora, é um parâmetro que, óbvio, que a gente faz assim para chamar atenção, para ilustrar uma questão que é vinculada ao que a gente tem de meta de produção nos céus. A gente sabe que o próprio processo de formulação dos centros de especialidades odontológicas, de definição de um financiamento, né, que atende esse modelo de rede, que é um financiamento global, que não é um financiamento como era antes, ou como muitos outros ainda são, né, que era pelo MAC, pela média de alta complexidade, pela tabela, pela SIGTAP, né, e que ia evoluindo conforme o desempenho, a gente sabe que tem um conjunto de metas a serem seguidas, que foram colocadas, e essa projeção que a gente faz de menos de um procedimento por hora é para chamar atenção, para ver tanto a questão de, bom, a gente está trabalhando com metas que são execuíveis, só que a gente precisa olhar também o que precisa ser implementado, o que precisa ser enfrentado para o alcance dessas metas. Então, as metas, elas nos dão uma dimensão da avaliação, uma dimensão do que vem sendo produzido, mas elas também não falam da qualidade, elas não falam de absenteísmo que aqueles serviços possam estar passando, possam estar tendo que lidar, não fala se esses serviços estão conseguindo ter uma integração, estão conseguindo
participar ativamente do processo de regulação assistencial, se eles estão matriciando a atenção primária, se estão seguindo protocolos, se o profissional da atenção primária está conversando com o profissional do CEL e vice-versa. Então, assim, eles não refletem isso. Essa questão do procedimento, essa questão da produtividade, a gente coloca para chamar a atenção e ilustrar um pedaço do problema, mas ele tem que ser olhado como um todo, né? Ele tem que ser olhado justamente nessa perspectiva. Inclusive, assim, de olhar a clínica centrada na pessoa e de olhar também a participação da pessoa na avaliação do desempenho desses serviços também. O que a gente pode trabalhar para além do formato que era trabalhado no PMACSEL, o que a gente pode trabalhar em termos de atender as expectativas e também as necessidades das pessoas todas que frequentam aquele serviço e das próprias equipes de atenção primária que são matriciadas, que são atendidas também por esses CELs, por assim dizer, né? Eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, Dora. Essas foram as questões que eu fui lembrando, assim, que eu fui anotando aqui. Acho que o microfone está desligado, não estou te ouvindo. Perdão. Tá ótimo, você respondeu sim todas as questões que as pessoas fizeram. Eu acho que a gente já pode encerrar, né, a nossa conversa nesse horário de almoço. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença, né, e dizer que, assim, nós fizemos esse Enatespo virtual, justamente porque nós precisamos mesmo nos juntar para fortalecer a saúde bucal, né? Então, a sua presença foi muito importante, você colocou as suas posições, né? Os municípios apoiaram todas essas posições que estão colocadas, né? Porque você tem conversado constantemente com COSEMES e CONASEMES, não é? Então, a gente sabe que existe um apoio, né, para todas as resoluções que vocês tomam. E aí eu gostaria muito de agradecer, dizer que nós estamos abertos e para a gente fazer as parcerias necessárias que você achar que precisa e tem o apoio da saúde bucal, da Abrasbuco, para as coisas que você queira fazer para fortalecer a saúde bucal cada vez mais. Carol, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Dora, e assim, mais uma vez, eu deixo uma mensagem que a gente, aqui enquanto Coordenação Geral de Saúde Bucal, por mais que a gente faça inúmeros esforços, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa sempre do diálogo, da interface com gestores municipais, estaduais, com todos os trabalhadores também da rede de saúde bucal e, obviamente, com as instituições como a Abrasbuco, como tantas outras que contribuem, que colaboram de maneira organizada enquanto instituição e mesmo as pessoas que a gente sabe que são da rede, que a gente sabe que foram protagonistas em todos os avanços que a gente teve na Política Nacional de Saúde Bucal. Então, acho que essa é uma oportunidade da gente estar dialogando com a gestão, com as pessoas que estão na ponta do serviço e também de deixar essa mensagem, esse convite aqui nosso da gente atuar em conjunto, da gente retomar o trabalho dialogado em conjunto com todos vocês, porque assim, só assim a gente evolui a nossa Política Nacional de Saúde Bucal. Então, agradecer mais uma vez a parceria. A gente que agradece e obrigada pelo recado para todas as equipes de saúde bucal do Brasil, né? Que você está disposta ao diálogo e às parcerias. Obrigada, Carol. Obrigada, Dora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, dando andamento aqui ao nosso encontro, a gente vai só passar agora um filmezinho do patrocinador, do Express. Enquanto isso, a gente está com outro link, já estamos na reunião do GT da Abraço, tá? Acho que é para...
Jornal Nacional. Boa noite. É inovação que gera economia, facilita a criação de novos produtos, reduz o impacto ambiental. Um dos destaques dessa feira de inovação foi o consultório de dentista portátil. O equipamento é completo para levar saúde bucal a asilos e locais distantes. Aqui estou com o consultório e vejam vocês, é um projeto dos Institutos Lactec e da Embrapi. Escolho a função de alta rotação e determino a velocidade de trabalho. Só sem água agora. Embora levando o equipamento. A gente sabe que nesse momento do coronavírus, quanto menos as pessoas se locomoverem, melhor. Nós viemos na residência da Dona Noêmia, que ela é uma senhorinha de 97 anos. Muito legal isso, achei muito importante esse trabalho que a Prefeitura está fazendo. Diogo Paiva, cirurgião dentista atuante no município de Mari. Trata-se de um equipamento portátil, pioneiro na nossa região, talvez até pioneiro no nosso estado.